Deus abençoe a todos. Mais uma vez aqui para meditarmos em uma porção da palavra do Senhor. Hoje vamos meditar na carta aos Filipenses. Essa carta é uma carta chamada Carta da Alegria. E é interessante que Paulo escreveu esta carta enquanto ele estava preso, mostrando que a verdadeira alegria não vem das circunstâncias. E a gente vai aprender aqui o porquê que Paulo se alegrava com essa igreja. Filipenses 4,19. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, revela-te cada vez mais através da tua palavra para nós. Dá-nos entendimento das Escrituras, assim como o Senhor deu para os discípulos no caminho de Emaús. Em nome de Jesus. Amém. Filipenses 4,19 diz assim: E o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer, por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Glórias a Deus. Primeiro ponto aqui que Paulo fala que é o meu Deus. E a gente pode refletir sobre isso. O segundo ponto, ele fala que de acordo com as gloriosas riquezas que ele tem para oferecer, que Deus tem para oferecer. E há uma condicional, porque essas gloriosas riquezas, elas têm que ter um mediador. E aqui no versículo deixa claro que o mediador é Jesus Cristo. E aí fala, lhes dará tudo o que vocês precisam, por meio de Jesus Cristo. Então é interessante a gente se perguntar, do que eu necessito hoje? E nos faz lembrar de que Jesus, quando foi curar a vista daquele cego, ele perguntou para o cego, o que queres que eu te faça? Jesus, ele é Deus. E ele tem os mesmos atributos do Deus Pai. Ele é o Deus Filho. E ele tem o atributo da onipotência, onisciência e onipresença. Então ele sabia o que aquele homem necessitava. Mas ainda assim ele perguntou, o que queres que eu te faça? Jesus está fazendo essa pergunta para mim e para você também, nesse dia que se chama hoje. E que a gente entenda que, segundo as riquezas de Deus, por meio de Jesus, as nossas necessidades, todas elas serão supridas. Essa carta aos Filipenses mostra que todas as necessidades de Paulo, o escritor dessa epístola, foi suprida por meio dos irmãos. Então, no passado, Deus usou pessoas, hoje também Ele quer usar a mim e a você. Será que estamos dispostos a prestar um sacrifício agradável a Deus? Vamos ver aqui o que os filipenses fizeram que alegraram a Paulo e alegraram mais ainda ao coração de Deus como um incenso agradável a Ele. E por isso, tudo que fazemos no reino de Deus, a obra não é vã. Tem uma recompensa do galardoador de todas as coisas. Deus, o nosso Criador e Redentor, o nosso Salvador. Então, o contexto desse versículo de Filipenses 4,19, a gente pode entender a partir aqui do versículo 14, que diz assim, mesmo assim vocês fizeram bem em me ajudar nas minhas aflições. Então, o primeiro ponto aqui que a gente vê que os filipenses, eles ajudaram Paulo nas aflições. Paulo continua dizendo, vocês filipenses sabem muito bem que quando eu saí da província da Macedônia, nos primeiros tempos em que anunciei o evangelho, a igreja de vocês foi a única que me ajudou, a única. E já existiam outras igrejas, Tessalônica, Colossos e outras igrejas ali, Efésios. Mas ele diz aqui que
essa foi a única que o ajudou. Vocês foram os únicos que participaram dos meus lucros e dos meus prejuízos. Em Tessalônica, mais de uma vez precisei de auxílio e vocês o enviaram. Então, eles tinham outro ponto importante aqui. Além deles se compadecerem, porque ajudaram Paulo em suas aflições, mostrado no versículo 14, a outra qualidade aqui dessa igreja dos filipenses é que eles tinham o dom da oferta. Fala que precisei de auxílio e vocês o enviaram. Não é que eu só pense em receber ajuda, Paulo dizendo. Pelo contrário, quero ver mais lucros acrescentados à conta de vocês. Aqui está o meu recibo de tudo o que vocês me enviaram e que foi mais do que necessito. Paulo prestando contas e mostrando a gratidão àquela igreja, que certamente não era uma igreja rica, mas tinha as qualidades de Jesus Cristo, a qualidade de se importar com o outro, de sentir com o coração o que o outro sentia, de ter o mesmo sentimento descrito nessa mesma carta, no capítulo 2, versículo 5, que nós precisamos ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus, que ele, apesar de ser Deus, ele não se igualou a como Deus. Pelo contrário, ele se humilhou, ele se fez homem e veio, habitou entre nós. E ele se doou, porque o evangelho é dar. Podemos também resumir o evangelho em dar. E Jesus, que é o evangelho, é a boa notícia de que a solução está nele, ele se deu. Se deu por mim e por você, e por todo aquele que nele crê. Então, essa igreja mostrou que conhecia Jesus se doando, ajudando Paulo em suas aflições e em suas necessidades também financeiras. Graças damos ao Senhor, porque ele se agrada com aqueles que ajudam os seus ministros, os seus servos na obra. E podemos perguntar aqui, diante disso, se nós temos ajudado aos líderes, pastores, evangelistas, mestres, a divulgar o evangelho, a anunciar. Nós temos ajudado eles nesse trabalho de anunciar o evangelho. Aqui no capítulo 1, também da carta aos Filipenses, versículos 3 ao 5, é bem interessante, porque Paulo falou: penso em vocês, sempre que penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus. Sempre que ele pensava naquela igrejinha, ele lá na prisão. E todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria. Será porque Paulo sentia essa alegria? Será que temos feito o outro sentir alegria por saber que um dia o ajudamos? Que sentimos esse mesmo sentimento de, se precisar, continuar ajudando nas suas necessidades básicas, mas também no trabalho de anunciar o evangelho. E no quinto versículo do capítulo 1 de Filipenses, ele diz o motivo da alegria dele. Por que ele orava com alegria por aquela igreja em Filipo? Por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o evangelho desde o primeiro dia até hoje. E aí ele continua discorrendo. Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, o bom trabalho de se compadecer do outro, das aflições, nas aflições, de ofertar, doar àquele necessitado. Aí ele fala assim: vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. E aqui voltando para o capítulo 4, cremos que se assim fizermos, como os filipenses foram supridos, as nossas necessidades, segundo as gloriosas riquezas que Deus tem para nos oferecer, por meio de Cristo Jesus, há um caminho, há um meio a ser percorrido para que todas as nossas necessidades sejam supridas. Esse meio é Jesus Cristo. E no verso 18 diz: aqui está o meu recibo, né? Ele prestando contas, e tenho tudo o que preciso. Especialmente agora que Epafrodito me trouxe as coisas que vocês mandaram.
e tinha um mediador, né? Tinha um mensageiro, o Epafrodito. Às vezes você e eu precisamos apenas ser o mensageiro de levar o que o outro está dando para abençoar. E é um privilégio. Já provei desse gosto de ser um mensageiro, de levar os suprimentos àquele que necessita. E é inigualável o sentimento. E Epafrodito aqui, ele foi só esse mensageiro de levar os suprimentos da igreja de Filipenses ao apóstolo Paulo. E ele continua dizendo: Epafrodito me trouxe as coisas que vocês mandaram, as quais são como um perfume suave oferecido a Deus. Quando oferecemos algo ao outro, ao próximo, ao necessitado, Deus se agrada tanto que é como algo suave que sobe as suas narinas. Está escrito aqui, um sacrifício que ele aceita e que lhe agrada. Aí, esse é o contexto de Paulo depois dizer, e o meu Deus faz a gente lembrar que Deus é um Deus de indivíduos. Ele tem e quer ter experiências especiais ou peculiares com cada um de vocês, com cada um de nós. E me faz lembrar do Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Jacó. Na ordem, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Quer dizer que cada um teve a sua história com Deus. O Deus se revelou para cada um nas suas gloriosas riquezas. E aí as riquezas deles foram supridas e certamente as nossas também serão. E o verso 20 diz: ao Deus e Pai seja dada a glória para todo sempre. Amém. Então, quando fazemos assim, nos compadecemos com a aflição do outro, contribuímos para suprir as suas necessidades, o Deus Pai, ele é glorificado. E essa palavra vem a ser confirmada no Sermão do Monte, em Mateus 5,16, que é um versículo que eu amo, porque fala de liberalidade, e que essa liberalidade nossa, ela glorifica a Deus. Está escrito assim: assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Parafraseando, quer dizer que quando a gente faz coisas boas, quem é glorificado é Deus. E Deus, ele vê o nosso coração. Mesmo que alguns não entendam e possam até pensar, por falta de entendimento das escrituras, que você quer aparecer, não se preocupe. Porque quando desenvolvemos a bondade, fazemos boas ações, é o nome de Deus que é glorificado. Em um mundo tão conturbado, tão difícil, onde as pessoas se individualizam, as pessoas vivem no egoísmo, trabalhando só para si mesmo, ver alguém que se disponibiliza a se compadecer nas aflições do outro, a suprir as necessidades do próximo, certamente vai glorificar Deus. Então, que venhamos entregar o nosso caminho a Jesus, na certeza de que Ele tudo fará. E que possamos desenvolver essas ações para glorificar o nome do Pai. Em nome de Jesus. Oremos. Senhor, no nome de Jesus, ajuda-nos a termos o Senhor como nosso único Deus. Saber que o Senhor tem riquezas gloriosas para nos oferecer. O Senhor já nos ofereceu o melhor presente, Jesus Cristo, teu Filho amado. E nós, assim, teremos nele, que é a solução, todas as nossas necessidades supridas. Em nome de Jesus. Abençoa o nosso coração. Faz de nós ofertantes com alegria. E que tenhamos alegria de orar por nossos irmãos que já nos abençoaram também. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.